Olá, meu nome é Thaisa Prado, sou a professora de Direito Internacional de vocês. Hoje nós vamos retornar com o assunto um pouquinho diferente. Nós já falamos vários tópicos relacionados ao direito internacional público. Em relação ao direito internacional público, vimos inclusive quais são os principais sujeitos, que principalmente são os estados e as organizações internacionais. Vimos algumas características dos estados, o histórico, formação, quais são os seus elementos constitutivos, o que é o reconhecimento de estado, o reconhecimento de governo, ideia de sucessão de estados. Além disso, falamos também das organizações internacionais, dentre elas ressaltamos as Nações Unidas, a ONU, Em relação à ONU, vimos o seu histórico, principais características e os principais órgãos, inclusive a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Secretariado e a Corte Internacional de Justiça. Além disso, falamos das fontes do direito internacional público, quais são as suas fontes principais e destacamos aí um pouquinho mais de tempo a análise dos tratados internacionais, desde o seu processo de conclusão, quais são todas as etapas que devem ser observadas até que o tratado efetivamente entre em vigor, Então a gente viu que passa desde a elaboração do texto até a assinatura, até a efetiva entrada em vigor, ratificação pelo Brasil, promulgação, publicação de um decreto presidencial. Vimos também quais são as suas condições de validade e vimos algumas outras características especiais, principalmente em relação aos efeitos dos tratados, se pode ou não pode fazer emenda no tratado, o que é reserva e, mais do que isso, quais são as possibilidades de extinguir o tratado. Hoje a gente começa a falar do direito internacional privado, que normalmente é visto ao lado do direito internacional público, apesar de ser extremamente diferente, O direito internacional público, ele vai cuidar principalmente dessas relações entre estados e organizações internacionais. O direito internacional privado, ele serve principalmente para nos mostrar num caso entre particulares, num caso de relações privadas, num caso que normalmente vai versar inclusive sobre direito civil, Ele vai tentar nos mostrar qual que é a lei aplicável e qual que seria o juízo competente. Então, o ponto de partida, a premissa que temos que ter é exatamente esse questionamento que eu coloco ali para vocês. Qual é o direito aplicável a uma relação jurídica que gere efeitos em 2 ou mais países? Então, por exemplo, a pessoa celebrou um casamento fora do Brasil, ou a pessoa casou com um estrangeiro, ou você teve um relacionamento fora do país e teve filhos, e casou e se divorciou, e aí como é que fica a questão desse divórcio aqui? Ou ainda não só relações voltadas ao direito de família, mas contratos, Uma empresa brasileira celebra um contrato com uma empresa norte-americana, com uma empresa chinesa, com uma empresa chilena, com uma empresa francesa. A partir do momento que você tem um contrato internacional e eventualmente ocorre algum descompasso nesse contrato e você precisa buscar o auxílio do judiciário, você precisa saber qual que é a lei aplicável para aquele caso e qual que é o juízo competente. Vejam, coloquei aqui, lei aplicável é diferente de juízo competente. Então, uma coisa é a lei que vai ser aplicada para analisar aquele caso concreto, outra coisa é o juízo competente, aonde que você vai entrar com a ação. A ação vai ser protocolada no Brasil, vai ser protocolada na Itália, vai ser protocolada na Inglaterra. É isso que a gente tem que descobrir. Então, esse é um dos grandes papéis do direito internacional privado. Diante de um caso que contém ali relações entre particulares, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, e ocorre algum tipo de litígio, a gente tentar entender qual que vai ser a legislação e o juízo aplicável àquela determinada situação. Então, nós temos aqui que o direito internacional público, ele sim é o direito internacional por excelência, Não se preocupa com as questões que ocorrem dentro da jurisdição do Estado, mas se preocupa sim com aquelas entre os Estados, entre as organizações internacionais. Então, tudo que a gente viu até agora é relacionado ao grande campo do direito internacional público. Já o direito internacional privado, na verdade, não é bem o direito internacional. Por quê? Porque ele é uma matéria de direito interno. E isso a gente vai conseguir comprovar na próxima aula, quando a gente vê quais são as principais fontes do direito internacional privado. A gente vê que onde a gente encontra as questões relacionadas às fontes, à legislação do direito internacional privado, é no Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, legislação interna, Código de Processo Civil, legislação interna, Código Civil, Constituição Federal e outras leis esparsas, como, por exemplo, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei da Arbitragem, dentre outras. Então, na verdade, é uma disciplina de direito interno porque é a nossa legislação que vai determinar quais são essas regras. Claro que vão existir também tratados internacionais de direito internacional privado, mas veja, da mesma forma que existe um tratado internacional de direito civil, de direito penal, de direito trabalhista, de direito ambiental, Isso não transforma aquela disciplina em uma área do direito internacional, só demonstra que o Brasil
busca, né, realizar acordos, celebrar tratados nos mais variados temas. Então é claro que também existem tratados aqui, mas a grande parte das fontes que a gente vai analisar, elas estão no direito interno. Então, o que vai ser o direito internacional privado? Você vai ter aqui 3 aspectos fundamentais desse conceito do que é o direito internacional privado. Primeiro, você vai ter que trata de casos privatistas, só que com um elemento estrangeiro. Então, é um caso de direito privado, seja direito de família, seja direito das obrigações, contratos, sejam direitos reais, seja direito sucessório, mas você tem ele um pouquinho diferente da matéria do direito interno. Por quê? Porque você tem um elemento estrangeiro. Então essa é a palavra-chave, é você identificar o elemento estrangeiro. Então você pega uma relação, por exemplo, de direito sucessório, em que a pessoa morava no Brasil, todos os seus herdeiros estão no Brasil, todo o seu patrimônio está no Brasil. Bom, quando ela vem a falecer, a gente não tem dúvidas de qual que é a legislação aplicável nesse caso concreto. Se ela é brasileira, morava no Brasil, todos os herdeiros são brasileiros, todos os imóveis estão no Brasil, é óbvio que é a lei do Brasil, acabou, não tem o que se discutir. Mas vamos colocar uma problematização nesse nosso exemplo. Vamos colocar um elemento estrangeiro. Digamos que a pessoa é estrangeira e tem patrimônio no Brasil. Ou digamos que ela morava no Brasil e deixou patrimônio no estrangeiro. Ou digamos que ela morava na Austrália, só que deixou herdeiros no Brasil. E aí como é que fica? Surge aquela dúvida, né? Qual que vai ser a lei aplicável? A daqui ou a de lá? E mais ainda, onde que a gente inicia o processo? Onde que se entra no inventário? É aqui ou é lá? Né? Então essas são perguntas que o direito internacional privado está aqui para buscar resolver. Além disso, os casos vêm de solução de normas inspiradas no método indireto, analítico e sintético judicial. O que a gente vai ver aqui? Indireto, porque você não vai ter o artigo que vai te trazer a resposta, ele não te traz de cara a resposta. Ele vai te dizer qual é a lei que você encontra a resposta. Então você vai, por exemplo, ter um problema no direito interno, você vai no Código Civil e você já encontra a solução para aquele teu caso concreto, porque aquela é a norma destinada a resolver aquele problema. Agora o direito internacional privado, o que ele vai te fazer? Ele vai te mostrar qual é a lei que você encontra o resultado para aquele teu caso concreto. Então você está com problema, ele só vai te dizer, é a lei do Brasil ou é uma lei fora do Brasil? Né? E dependendo da situação você consegue identificar qual que é, mas ele não te traz a solução de imediato, aí você vai naquela lei que é adequada para buscar a solução. Por isso a gente diz que são métodos indiretos. E além disso, todas essas soluções, todo esse desenvolvimento da legislação do direito internacional privado, ela visa respeitar esse elemento estrangeiro, visa demonstrar o grau de maturidade do país, ao respeitar que existem outras legislações, que existem outros judiciários, que por vezes vão ser mais adequados que o seu próprio, tá? Onde que atua, né, essa disciplina? Casos de direito privado que contém elemento estrangeiro, já comentamos, e além disso a gente fala aqui em conflitos de lei no espaço. Então a gente vai estudar numa próxima aula a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Lá, o que a gente vai perceber? Que do artigo 1 a 6, a gente está tratando de conflitos de lei no tempo. Nós queremos tratar no direito internacional privado de conflitos de lei no espaço. Então por isso lá a gente se prepara principalmente para analisar o artigo 7º e seguintes, que são aqueles que vão trazer as questões relacionadas a conflito de lei no espaço. Então, por exemplo, quando existem duas situações relacionadas ao nome, à personalidade de alguém ou ao direito de família, nós temos como regra pensar no domicílio da pessoa. A nacionalidade também é discutida aqui no direito internacional privado. O país sede da empresa para determinar, né, um foro competente, uma legislação aplicável, o local onde a obrigação se constituiu, o local onde o imóvel, né, se encontra. Isso tudo para esclarecer quando que a legislação brasileira é competente ou quando que outra legislação seria competente para analisar determinada situação. Falamos agora que as normas de direito interno, elas normalmente têm esse caráter de serem normas diretas e a do direito internacional privado, normas indiretas. Eu trouxe aqui um exemplo pra gente, né? O Código Civil, no seu artigo 8º, ele vai trazer um exemplo de norma direta. O artigo 8º é aquele que fala da comoriência, né? Lembram da comoriência lá do direito sucessório? O que ele vai trazer? Ele te traz um problema, mas ele te traz já a solução. Qual que é o problema? O artigo 8º vai dizer assim, se 2 ou mais pessoas falecerem na mesma ocasião e a gente não conseguir determinar quem faleceu antes, esse é o problema, né? Então 2 ou mais pessoas faleceram na mesma ocasião e você não consegue determinar quem faleceu antes. O artigo 8º já te traz a solução. Elas serão presumidas simultaneamente mortas.
Então você não consegue dizer quem faleceu antes, você vai presumir que elas faleceram ao mesmo tempo. Isso é muito utilizado em exemplos, acidentes de trânsito, desastres aéreos, que você chega, as pessoas faleceram, você não consegue identificar quem morreu antes e quem precedeu ao outro. E isso vai ser extremamente importante para questões sucessórias, né? Então isso vocês viram lá em direito sucessório, a comoriência ela traz sim consequências, né? Para modificação da partilha, modificação da herança. Mas eu trouxe esse exemplo porque é uma norma direta. Ela te traz o problema, ela te traz a solução. Já a LINDB, o artigo 7º, que é o que vai trazer as regras relacionadas a direito de família, ela não vai te trazer a solução. Você vai chegar e vai perguntar para ler assim, tá, eu tenho um problema de direito de família que envolve um elemento estrangeiro, então eu estou na dúvida de qual legislação que eu uso. Ela vai só te dizer, bom, para direito de família a regra é você usar o domicílio da pessoa. Entendeu? Então ela te diz, a regra é o domicílio. E aí você vai ver onde a pessoa é domiciliada para ver qual legislação que é aplicável para aí sim buscar naquela legislação a solução para o teu caso concreto. Tá? Então por isso que a gente fala que são normas indiretas. Você não tem a solução, mas você tem a indicação de qual que é a lei aplicável. Aqui os artigos que acabamos de comentar, né? Então o artigo 8º do Código Civil como uma norma direta. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se um dos comorientes precedeu ao outro, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Né? Dá pra gente o problema, mas já dá pra gente também a solução. Já o artigo 7º não. A lei do país em que for domiciliada a pessoa, então o domicílio, determina as regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade, direito e família. Aí se você quer buscar qual que é a solução, você vai ter que ir nessa lei em que foi domiciliada a pessoa, para aí sim poder analisar o teu caso concreto, né? Uma das questões também mais importantes do direito internacional privado é a gente levantar a necessidade de se ter esse respeito a esse elemento estrangeiro. O que é isso? Isso demonstra o grau de maturidade e desenvolvimento jurídico de um país. Você respeitar a existência de um elemento estrangeiro, você respeitar a possibilidade de que eventualmente não é a tua legislação a mais adequada para julgar, não é para ser utilizada, não é o teu judiciário mais adequado para julgar, mostra, né, uma tentativa, pelo menos do Estado, a tentar levar aquela solução a uma solução mais justa, mais eficaz, mais célere, mais efetiva, né? Então, por isso que a gente coloca aqui que o respeito ao elemento estrangeiro, além de ser um dos grandes objetivos do direito internacional privado, vai demonstrar o grau de maturidade e desenvolvimento jurídico de um país, e mais respeito significa mais certeza quanto à justiça e equidade, né, nas decisões judiciais. Então, é o Brasil compreender que, porventura, existe uma outra legislação, existe um outro judiciário que seja mais adequado para julgar determinada situação. Além disso, uma nomenclatura interessante da gente distinguir é que o direito comum, o direito civil, a gente diz que ocorrem fatos jurídicos tradicionais. O direito internacional privado, a gente também denomina de direito especial e no qual ocorrem fatos jurídicos mistos, né? Exatamente por ter essa questão da introdução do elemento estrangeiro e da necessidade de se perceber qual que seria a legislação mais adequada, né? Bom, pessoal, aqui eu trago também umas premissas para você descobrir, né, para a gente entender o porquê que o direito internacional privado ele passa por uma evolução constante e a tendência é que ele seja cada vez mais presente no nosso dia a dia. Isso porque a gente tem uma diversidade de ordenamentos jurídicos, isso é óbvio, né? Sabemos que não é só o nosso, mas muito pelo contrário, existem vários que estão aí contribuindo, né, para o desenvolvimento dos estados, mas mais do que isso, o intercâmbio internacional, a globalização, a extraterritorialidade das leis, isso faz o quê? Faz com que a gente perceba que principalmente nos últimos 10, 20, 50 anos, a facilidade das pessoas em se comunicarem com pessoas de outros estados traz para nós um aumento da necessidade de aprendizagem e observância do direito internacional privado. O que eu estou falando para vocês? Veja, há 10, 50, nem precisamos ir tanto tempo atrás, 50 anos atrás, hoje é muito mais fácil você se comunicar com pessoas que não estejam no teu país, né? Hoje você pega o teu celular, você pega teu iPad, você pega teu computador e no mesmo instante você consegue se comunicar com alguém que esteja do outro lado do mundo.
Aqueles filmes que a gente via que as pessoas se falavam pela tela, aparecia o rosto da pessoa e pensava, nossa, que coisa futurística, chegou, né? Então você consegue se comunicar automaticamente com alguém que está do outro lado do mundo. Essa facilidade trazida pela tecnologia faz com que a gente aumente a possibilidade de manter relacionamentos com pessoas de fora do país, né? Relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, e não só a internet, a facilidade nossa de viajar hoje se tornou maior também. Hoje é muito mais fácil você viajar para fora do país e fazer um curso fora do país e passear e fazer turismo fora do país do que era 20, 30 anos atrás. As passagens são mais acessíveis, as pessoas têm uma informatização, conseguem ter acesso a essas informações de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Hoje, todo mundo conhece alguém que já viajou para fora, ou que trabalhou fora, ou que foi fazer um intercâmbio. Por quê? Porque hoje isso está realmente muito mais fácil. E o que isso tem a ver com o nosso direito internacional privado? Que quanto mais as pessoas viajam, mais as pessoas interagem, mais as pessoas vão trabalhar fora, mais a gente vai ter casos de direito civil que envolvam particulares, que envolvam empresas e que porventura ultrapassem a fronteira de um país só. Você vai viajar bem feliz, bem tranquilo, encontra uma pessoa e se apaixona. Se apaixona, casa, tem filhos. Isso não tem consequências para o direito? Claro que tem. Só que se você encontrar alguém aqui no Brasil, se apaixonar, casar, tiver filhos e eventualmente se separar ou vir a falecer, tudo acontecendo no Brasil, a legislação aplicável e o judiciário competente é o Brasil, a gente não tem dúvidas. Mas e se você se apaixonou por um norueguês e casou na França e lá tá morando e constituiu patrimônio e teve filhos e aí voltou pro Brasil e aí depois se divorcia? E aí como é que fica? Como é que fica aquele patrimônio? Como é que fica a pensão desses filhos? Né? Então é para isso que o direito internacional privado ele serve, para trazer respostas e soluções para esses casos que envolvam mais de um território, porque a gente colocou ali um determinado elemento estrangeiro e que a cada dia estão se tornando mais e mais comum. Bom, pessoal, por hoje era isso. Na sequência nós vamos falar sobre as fontes e depois a gente entra, né, nos elementos de conexão do direito internacional privado. Agradeço, obrigada, tchau, tchau.